Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o horário que estiver assistindo. Eu sou o professor Carlos Baraldi, estou aqui para falar com vocês sobre a integração, me apresentar um pouco mais. Eu sou professor da Faculdade de Odontologia da URGS e essa aula aqui eu estou gravando em agosto de 2020, no meio da pandemia do Covid-19. Então, se você está assistindo depois dessa data, isso significa que o mundo não acabou ainda. E espero que isso demore para acontecer e que muitas pessoas possam ver esse vídeo, enfim, me mandar dúvidas, questionamentos. E meu objetivo aqui é contribuir e aprender dividindo isso com vocês. Tá? Formalmente, esse material faz parte do curso de odontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. E nas disciplinas de Clínica Odontológica 3, do curso diurno, e Clínica Odontológica 4, do curso noturno. E eu vou colocar para vocês alguns aspectos introdutórios, alguns conceitos, histórias, perspectivas, enfim, o que eu posso olhar daqui, já sugerindo como bibliografia o livro do professor Peter Moy sobre implantologia contemporânea. Eu vou deixar nas notas aqui a referência. Então, deixa eu colocar um ponteiro aqui para a gente poder olhar melhor. Então, o fenômeno de osseointegração, gente, é a união de osso vivo, estruturalmente viável, celularizado, organizado, à superfície de um implante que esteja conectado a uma prótese. Necessariamente, o conceito ele é um conceito fechado, e eu preciso preencher esses critérios para dizer, então, que um implante está ósseo-integrado. Ele precisa estar conectado a uma prótese, seja essa prótese uma peça que substitua dentes ou que substitua alguma outra parte do corpo. Então, a ósseo-integração também é utilizada em implantes faciais, como de orelha, nariz e órbita, talvez sejam os que a gente mais encontre, mas também para a fixação de elementos nos membros inferiores e em outras áreas do corpo em que possa haver algum tipo de perda tecidual passível de ser recuperada proteticamente com ancoragem sobre o tecido ósseo. Um exemplo inicial sobre implantes foram os primeiros recursos aí de recuperação protética comercializáveis, né, realizados em larga escala, já a partir dos anos 70 e 80 no século XX, né? E com o aperfeiçoamento da técnica dos recursos materiais, também se estendeu a possibilidade para a realização de pontes, né, de próteses parciais, e contemporaneamente hoje se pode fazer próteses parciais, dentaduras e também elementos isolados, e também próteses ancoradas aí sobre processos alveolares bastante comprometidos, quer seja por cirurgias ressectivas ou por outras causas. Então, é um tipo de recurso, a ósseo-integração, que permite que o indivíduo, então, crie sobre essas estruturas os mais diferentes tipos de recursos protéticos, né? Desde que eu tenha lá a primeira premissa, que eu tenha um implante, geralmente metálico, realizado em titânio, mas também hoje em dia estão disponíveis muitas cerâmicas bioativas, né? A zircônia talvez seja o exemplo mais claro aqui nos anos atuais, né? Em contato íntimo, então, com a presença de tecido ósseo celularizado, organizado e viável. A cirurgia corretiva dos processos alveolares é uma cirurgia que já tem muitos anos, gente, né? Ela foi bastante popularizada aí durante o século XX, desde o início até tranquilamente os anos 70, diversos tipos de técnica, das mais simples, como remoção de hiperplasias, correção de inserção de freios e bridas, remoção de exostoses, né, ou correção dos rebordos alveolares, há técnicas extremamente avançadas, como os enxertos cutâneos e as sulcoplastias com outros tipos de enxertos, né. A principal indicação é tornar rebordos, então, atróficos em rebordos passíveis de receber próteses mucosuportadas, de forma estável, de forma o mais confortável possível para aquelas pessoas, então, que precisavam de recuperação protética dos seus dentes.
partir dos anos 80, na maior parte do mundo ocidental, e dos anos 90, pensando aqui em termos de Brasil, se passou a utilizar implantes, então implantes endócios, né, implantes muito parecidos com o que a gente tem contemporaneamente, inseridos então nos processos alveolares, inicialmente para a recuperação de edenturismo total ou de extensas áreas de edenturismo, né, com próteses totais sobre implantes, e posteriormente com próteses parciais e próteses unitárias também, uma expectativa de que esse tipo de recurso, e realmente eu entendo que ele se presta e atinge o objetivo de uma reabilitação que é mais confortável de utilizar, que garante uma recuperação física mais adequada e contempla mais a expectativa do cliente, né, em relação a aspectos psicossociais aí relacionados ao uso desse tipo de dispositivo. Tá? E se presta à recuperação de ausências parciais ou totais. É um tipo de recurso muito utilizado aí na clínica odontológica contemporânea. A partir, então, da osseointegração, desse fenômeno descrito por Perenka Brånemark a partir dos anos 50, a união estrutural e funcional entre osso vivo e organizado, a superfície de um implante, no caso ele trabalhava com implantes de titânio, hoje em dia ainda é um material mais comum, mais disponível, e esse implante necessariamente deve estar carregado proteticamente, deve estar conectado a uma prótese. No livro lá de Brånemark e Albrechtson, há essa diapositiva aqui que é muito interessante, essa figura que é muito interessante, e ela é antiga, mas vale muito a pena explorá-la, né? Mostrando as diferenças entre as interfaces entre o dente natural e o implante de titânio. O dente natural, então, composto por suas estruturas de esmalte e dentina, revestido por um tecido especializado chamado cemento, no qual se inserem fibras a partir do ligamento periodontal, unindo, então, articulando o dente com a estrutura do processo alveolar, sendo que essas fibras colágenas e elásticas, elas adentram ao cemento, então elas se inserem profundamente, unindo o tecido ósseo até o tecido dentário. Então tem a figura aqui de um tecido mole, um ligamento periodontal, bastante especializado. Além disso, se a gente for olhar a conformação dos processos alveolares, a maior parte dos indivíduos eu vou ter uma espessura estreita do processo alveolar, principalmente na região crestal, na região mais superficial, então pensando na relação da coroa com a raiz, e o dente normalmente vai ter uma formatura, vai ter um formato curvo, com pequenos relevos e convexidades, que dão um aspecto mais gordinho para o dente, né, em relação a, por exemplo, a estrutura quase reta aqui, no sentido inferior-superior dos implantes na forma de parafuso. Tá? O tecido ósseo que sustenta os implantes, ele tem uma semelhança estrutural, mas a gente não tem mais a figura do ligamento periodontal. O osso se imbrica diretamente sobre a superfície dos implantes, preenchendo os espaços entre as espiras. Lembrando que a maior parte dos implantes contemporâneos tem a forma de parafuso. E eu vou ter um processo alveolar que tem no implante as convexidades aqui que o próprio dente natural apresenta, e que dão ao processo alveolar um aspecto mais agradável, um aspecto gordinho, preenche a interface da emergência do processo alveolar e da mucosa para a estrutura dentária, dando uma conformação funcional e estética para o dente. Então é desejável que esse rebordo aqui seja um pouquinho mais espesso. A mucosa dentária, então, é uma mucosa em que eu vou partir de uma semimucosa do fundo de sulco menos colagenizada em direção à margem gengival, onde ela passa a ser uma mucosa muito mais queratinizada e muito mais rica em fibras. Essas fibras são tanto circunferenciais quanto inseridas no tecido dentário. E eu vou ter uma estrutura aqui de um sulco gengival na interface entre a mucosa e o esmalte dentário, né? Esse sulco gengival aí tem de 2 a 3 milímetros de profundidade. Na sua porção mais profunda, eu vou ter a figura de um epitélio juncional, que não é ceratinizado, e, pelo contrário, suas células contêm hemidesmossomas, que são capazes de se unir à superfície dos dentes. A mucosa periimplantar ela não tem
tanto essa arquitetura de cristas, eu não vou ter as fibras se inserindo no implante, mas eu vou ter uma rica interface de fibras colágenas circunferenciais ao implante, mantendo a arquitetura dessa mucosa, mantendo aqui algo parecido com uma distância biológica em relação à crista gengival e tendo uma união bastante íntima aqui, eventualmente até com alguma presença de hemidesmossomas, mas é claro, muito dependente de um bom controle de placa bacteriana e de estar livre de inflamação para que eu não tenha a presença de uma bolsa aqui peri-implantar. Retomando, gente, essa é a estrutura que a gente quer ver. Esse é publicado aqui no trabalho do Fernando Facilotto Gomes. Uma intimidade aqui de tecido ósseo conectado à superfície do implante, isso visto em microscopia de luz, corado com azul de toluidina. Então, a segunda fase da cirurgia paraprotética, ela se deu a partir do advento dos implantes, em que os pacientes que possuíam boa espessura de rebordo alveolar, eles eram candidatos a receber esse tipo de recurso, né? Mas eu me lembro muito bem dos meus professores comentando que implantes eram muito bons, muito previsíveis, lá nos anos 90, quando eu estava na faculdade, 93, 94, e eu tive aula lá com o professor Elvir Passanese, com o professor Aguinaldo, e eles sempre comentando, olha, que pena que tão poucos pacientes têm osso suficiente para receber os implantes. Então, a partir do fim dos anos 90 e início dos anos 2000, quando já esse tipo de reabilitação que vocês estão vendo aqui no nosso slide, né, por meio de implantes osso-integráveis, tanto pontes quanto os elementos unitários, quando isso já estava razoavelmente previsível, se passou a buscar também a recuperação por meio de implantes para pacientes que não tinham osso nativo tão espesso, ou com tão boa morfologia, né, no sentido vertical, no sentido horizontal. E isso se deu a partir, então, da indicação de enxertos ósseos, da utilização de biomateriais e da modificação arquitetural dos processos alveolares, né, com cirurgias, por exemplo, como o levantamento do seio maxilar, que muitas vezes associados a enxertos para aumento de altura e espessura óssea. Inicialmente, você tem uma série de áreas possíveis de obter esse tipo de enxerto. Aqui vocês estão vendo enxertos removidos da crista do osso ilíaco, na bacia, né? Mas existem áreas doadoras na mandíbula, existem áreas doadoras no crânio, na tíbia, que é um pouco menos utilizado, mas tem quem goste de buscar osso na tíbia. E para tornar, então, mais pessoas que tinham rebordos estreitos, rebordos dismórficos, rebordos com menos do que 8, 10 milímetros de altura e menos do que 4 milímetros em espessura, tornar essas pessoas também candidatas à utilização de implantes a partir da reconstrução com enxertos ósseos ou, mais contemporaneamente, com enxertos ósseos e biomateriais. Então, essa é a fase contemporânea que a gente vive, né? Buscando, então, que mais pessoas sedêntulas possam receber implantes a partir do fenômeno da ósseo-integração. O fenômeno, por sua vez, gente, ele é dependente de diversos fatores, né? O principal deles é o biomaterial, né? O material por história e por excelência, candidato a receber os fenômenos de ósseo-integração é o titânio comercialmente puro. É aquilo que é utilizado na maior parte dos sistemas de implantes disponíveis no mercado e, eventualmente, em experimentação hoje em dia, tá? Hoje a gente também tem cerâmicas, a gente pode falar um pouquinho a respeito disso um pouco mais para frente. A técnica de inserção também é crítica. Eu vou detalhar ela e vou contar um pouco da história. Como é que o professor Bremark desenvolveu isso aqui? É fácil daí fixar quais são as coisas importantes que a gente tem que prestar atenção na técnica de inserção do implante. O sítio de implantação ele é importante tanto no aspecto morfológico, né, eu tenho que ter osso em quantidade suficiente para receber os implantes, ou então numa condição que eu possa fazer a inserção do implante, ter uma ancoragem, uma estabilidade e acrescentar algum tipo de material análogo ou substituto do tecido ósseo,
mas principalmente o implante tem que ser possível de aproveitamento protético. Tá? Porque se eu passo a utilizar implantes que, ou por uma situação de inclinação, de posicionamento, ou mesmo de características de que o implante é aproveitável, mas é muito difícil de higienizar a área ao seu redor, a sua área de emergência, né? Ou que por qualquer motivo haja um desconforto na utilização por parte do paciente, eu não posso dizer que esse implante está ósseo integrado, eu vou chamar isso de um elemento residual, algo que pode acontecer, mas que não é algo desejável dentro de um processo de reabilitação. A busca pela reposição de dentes perdidos, gente, é tão antiga quanto é a nossa civilização. Você tem descrições dentre os egípcios, dentre os indígenas aqui na América antes do descobrimento, na América do Norte, principalmente tem essas descrições. Todo tipo de incrustação, principalmente marfim, metais preciosos, né, joias, nos espaços entre dentes perdidos. Tá? Então, você tem isso a partir aí de estudos históricos e antropológicos. Né? Outras descrições, talvez menos aceitáveis, principalmente dado o contexto atual de civilização, mas, por exemplo, os transplantes de dentes de escravos para alvéolos frescos, né, em tempos de guerra. Naturalmente se esperava raro sucesso desse tipo de intervenção, né? Da mesma forma, implantes de outros materiais metálicos em alvéolos, né? Também há descrições a respeito disso, descrições históricas. O grande problema é que todos esses tipos de materiais, pelas características que os metais têm, mesmo os metais nobres, como ouro, prata, você vai ter algum grau de oxidação, e a oxidação nem sempre... A oxidação dos metais, de uma maneira geral, ela não é muito amiga dos tecidos. Tá? Dos anos 30 aos anos 80, que a gente já tem vamos dizer assim, um método científico mais bem elaborado, né? A comunidade científica já com uma formalidade mais próxima do que a gente tem hoje, né? Presença de periódicos, de algumas instâncias reguladoras, tá? Você tem um desenvolvimento e descrições de uma série de recursos tecnológicos com a ideia de repor dentes perdidos ou de ancorar a prótese sobre o tecido ósseo. Mas o que é interessante aqui é que houve fases de extremo descrédito mesmo, de quem fazia implantes em suas clínicas era taxado de mau profissional, charlatão, alguma coisa nesse sentido, e muito diferente do que é hoje em dia. Muito diferente. Tá? Isso mudou bastante a partir ali dos anos 80, com um marco histórico, uma conferência de muitos pesquisadores na qual participaram e encabeçaram essa conferência feita em Toronto, no Canadá, pesquisadores que trabalhavam aí internacionalmente, mas todos eles de alguma forma ligados ao grupo do professor Brené Mark. Então, antes desse período, se utilizava os mesmos metais que a ortopedia tentava desenvolver para as suas próteses, principalmente próteses de fêmur, que hoje em dia é muito desenvolvido, né, gente? Quem quiser estudar esse assunto, seja nos livros, artigos, ou mesmo nas redes sociais, assistindo a conferência de profissionais que trabalham com prótese de quadril, com prótese de joelho, é muito desenvolvido e trouxe uma qualidade de vida contemporânea para muitas pessoas. Meu pai, por exemplo, é usuário de prótese de fêmur, né? Porque para muitas pessoas, antes de você ter esse tipo de recurso aqui, uma queda ao solo ali a partir dos 60, 70 anos podia significar que você ia andar de cadeira de rodas ou mesmo ia ficar acamado pelo resto da sua vida. Tá? Então, a ortopedia trabalhou muito no desenvolvimento de biomateriais, tá? Mas nem sempre o sucesso que se tinha com ligas metálicas na reabilitação de próteses localizadas em sítios profundos se repetia na região dos processos alveolares maxilares, onde a gente tem uma característica de exposição parcial desses implantes, né, ao meio externo e uma possibilidade de oxidação e de uma interface
por onde pode ocorrer a penetração de bactérias, uma interface onde eu tenho uma grande pleiade de resíduos epiteliais, restos epiteliais de mala C, enfim, os restos epiteliais que deram origem aos dentes e que a gente sabe que estão presentes ali, soltos pelos maxilares, e de vez em quando eles dão o ar da graça, né? Nos metais aí, mesmo aqueles que tinham boa tolerância do tecido ósseo, eles não performavam tão bem quando a gente colocava ele próximo das mucosas, principalmente na mucosa oral. Tá? Era o caso, por exemplo, dos implantes subperiostais, tá? Que se do ponto de vista arquitetônico, essas peças aqui, elas são muito elegantes, e mais adiante a gente pode discutir, porque esse formato, a tendência dele até ser aperfeiçoado e retornar em muitas situações, mas não com os metais que se utilizavam aí nos anos 50, quando esse tipo de prática aqui era mais descrita, né? Em que implantes metálicos eram moldados sobre o rebordo, né? Uma infraestrutura metálica única, contendo postes, né? Ou munhões, ou intermediários, que se superficializavam, e aí esses intermediários então eram moldados ou transferidos para o laboratório para que se construísse uma peça protética que se ancorasse sobre os mesmos. Então, esse tipo de implante, ele era feito a partir, então, da anestesia do paciente, a incisão do processo alveolar, dissecção dos tecidos, remoção de áreas de interferência, né? E a partir daí se podia fazer a moldagem desse rebordo. O paciente, naturalmente, tinha que ser suturado, essa moldagem ia para os procedimentos laboratoriais, vazada em revestimento, encerada uma peça. Essa peça é adaptada sobre o modelo, polida, e aí nós vamos de novo para o centro cirúrgico para anestesiar esse paciente, reabrir tudo de novo e instalar a peça e suturar a mucosa depois que ela esteja instalada. Tá? E embora os métodos de moldagem aqui pudessem copiar de forma muito adequada os processos alveolares, a verdade é que com a oxidação desses materiais, acaba resultando em infiltração, fibra epitelial, e reabsorção óssea severa, tá? Que tornava esse tipo de recurso imprevisível, né? Muitos pacientes tinham a sobrevivência das suas próteses por alguns anos, mas era muito pouco previsível se isso ia durar 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7 anos, tá? E o que era pior, né? Quando o paciente perdia essa prótese, bom, ele estava pior, muito pior do que ele tinha começado. Eu tinha sequelas decorrentes do uso, tá? Então, esse tipo de situação, aqui eu trago aqui o mesmo comentário aqui do livro do professor Peter Moy, né? Como você tem aqui, ó, a interface com reabsorção óssea, infiltração epitelial, inflamação de forma recorrente, né? E essa inflamação se agravava a partir do momento em que essas próteses passavam a ter mobilidade, né? O que acontecia é que o paciente saía do tratamento muito pior do que ele tinha entrado e acabou realmente trazendo um descrédito muito grande, tanto para a técnica quanto para quem indicava a técnica, né? É claro, eu sou da opinião que a gente deve ver essas pessoas que se prestaram a prestar esse serviço aqui e tentaram acertar tanto pacientes quanto os profissionais como pioneiros nessa técnica, tá? Mas realmente de uma forma geral, com implantes que sofram oxidação, esse tipo de técnica aqui não tem como dar certo, tá? Contemporaneamente, como você tem hoje em dia alguns outros recursos tecnológicos, né? Por exemplo, a gente não precisa mais abrir o paciente para fazer uma moldagem. Eu posso fazer a tomografia e reconstruir o rebordo de forma tridimensional, e a gente pode usinar essas peças em titânio ou em ligas com titânio como seu principal metal. Então, há uma tendência de retorno, em casos selecionados, para esse tipo de recurso aqui. E no longo prazo, vamos olhar como é que vai ser a performance deles. Mas guardem esse desenho na mente de vocês, porque ele pode ser útil no futuro. Dentro desse histórico, né, depois dos implantes, então, chamados subperiostais, houve descrições dos chamados implantes agulhados, alguns até com modelos que funcionaram razoavelmente, né? Mas também uma certa imprevisibilidade, né?
Esse tipo de implante, então, tratavam-se de agulhas de diferentes tipos de liga, cobalto cromo, níquel titânio, inseridas a partir de perfurações no processo alveolar no paciente desdentado, ou mesmo em algumas descrições a partir de perfurações acompanhando o conduto de dentes dentados, mas com mobilidade. Então, a aplicação transforaminal, né? Com a ideia de você ter intermediários ali apoiados sobre um tripé, tá? Então, implantes agulhados, você tinha essa forma aí de 3 agulhas normalmente, uma disposição aí para que eu tivesse um tripé de sustentação, né? E unidos na região cervical aqui, onde se podia então unir essas peças e conformar uma estrutura intermediária sobre a qual se moldava uma prótese. Também técnicas que geravam insucessos, né? E o pior às vezes não é o insucesso, gente. O pior é o paciente sair pior do que entrou. Então isso foi abandonado ao longo do tempo, né? Dando espaço para os chamados implantes laminados. Esses aqui duraram um pouquinho mais. A ideia aqui já era um preparo um pouco mais conservador, de uma peça também usinada em ligas metálicas, né? A partir de peças pré-fabricadas de uma forma geral e com o preparo do leito, né, utilizando aqui então uma broca de fissura na região do processo alveolar e implantando essas lâminas tinham forma de cunhas metálicas, né? Com esses relevos que vocês estão vendo aqui, que a ideia deles era que eu tivesse um imbricamento de tecido ósseo, para que eu tivesse uma estabilidade maior. Contudo, gente, a presença ainda não se tinha o metal, né? Veja, isso aqui é anos 60, anos 70 ainda se fazia, anos 80 tinha quem fazia isso também, tá? Mas você tinha a presença da corrosão, né? E a corrosão superficial fazia com que houvesse invaginação de epitélio, invaginação de células fibroósseas e a reabsorção óssea no entorno desses implantes, até que eles entravam em mobilidade, infectavam e, enfim, tinham que ser removidos, tá? Muitos desses implantes também fraturavam a interface com os dispositivos protéticos, tá? Então, de novo, uma técnica muito pouco previsível, né? Hoje, se a gente fosse fazer, eu ia colocar o telefone aqui, né? Bota aqui, ó, Instagram, @Dr. Fulano de Tal. Ah, não, brincadeiras à parte, tá, gente? Mas foi um passado aqui não muito previsível e que bom que a gente pôde atingir aí, por meio de mentes brilhantes, né, situações um pouco mais adequadas aí, em termos mais previsíveis de reabilitação, tá? Esses implantes transósseos aqui, eu me lembro que tinha uma empresa que anunciava no verso do Journal of Oromaxillofacial Surgery, né? Uma empresa americana, esses implantes aqui, quem utilizou, dizia que eles funcionavam muito bem, que eles eram muito estáveis, né? Mas vejam, todo o processo de ancoragem que era necessário, precisava transfixar a mandíbula para aplicar esse tipo de recurso, né? E a mandíbula era transfixada por uma incisão realizada aqui na pele do mento, tá? Então, embora, de novo, uma técnica que funcionava um pouco melhor, aí a gente acabava caindo no problema da morbidade, tá? Da morbidade, ter que fazer acessos cutâneos, né? E, enfim, também não foi algo que acabou sendo superado, tá? O destino desse tipo de implante, então, era a corrosão, e a partir da corrosão, encapsulamento por tecido conjuntivo ou epitelial. Havia quem defendesse essas técnicas, né, em anos passados, dizendo que esse encapsulamento era uma fibrointegração, né, e que essas estruturas capsulares funcionariam de forma análoga ao ligamento periodontal, mas é um pouco forçado entrar nesse campo, né? Hoje em dia, naturalmente, com o sucesso dos implantes, é fácil dizer que isso aqui não funciona, tá? Mas também vamos entrar na realidade lá dos anos 70, né, gente, em que a gente, isso aqui não funciona, vamos fazer o que no lugar disso, tá?
Vamos fazer um enxerto epitelial para botar uma prótese total, vamos fazer um aprofundamento de sulco. As demais técnicas também não eram maravilhosas. Tá? Então, tinha espaço para esse tipo de discussão, que hoje em dia o profissional jovem, para quem eu estou dando aula aqui hoje, realmente vai achar que isso aqui é um absurdo. Tá? Mas eu acho que tinha algum espaço para você ter essa dúvida e eu respeito muito o pioneirismo de quem trabalhou com esse tipo de recurso. Tá? Mas, infelizmente, o destino deles era a mobilidade e a infecção. Infelizmente. A grande virada, né, as grandes viradas sempre se dão por conta de mentes inquietas. Tá? De uma maneira geral, é isso que acontece. Mentes que vão contra, né, o pensamento contemporâneo, né, e que nem sempre são compreendidas dentro do seu tempo. O professor Bremark, se hoje ele é reverenciado, e somos gratos a ele, né, no início da sua carreira ele foi muito combatido, tá, pelas mesmas instituições que vieram a defendê-lo depois, anos depois. Tá? Então, eu acho que ele é um case não só pelos implantes, tá? Mas ele é uma vida inspiradora, né? Uma vida para que os jovens saibam sobre a vida dele, né? E se inspirem, né? Porque realmente ele é, né, um diamante bruto, né? E que foi se lapidando e mostrando seu conhecimento ao longo da vida, né? Eu tive a oportunidade de vê-lo 3 ou 4 vezes, tá? Mas eu tive a felicidade de vê-lo em 1992, quando eu era aluno de graduação. Eu gosto de contar essa história, né? Essa história, eu tinha aula com um grande professor, na época eu era um grande professor também, mas ele era jovem, que era o professor Alberto Consolaro. Sigam ele nas redes sociais, excelentes posts. Tá? E eu me lembro do professor Alberto ter dito o seguinte, era a aula dele, eu estava no 2º ano de faculdade. Assim, olha, hoje eu não vou dar aula. Tá? E o professor, ele era... as aulas dele eram muito concorridas, as aulas do professor Consolaro. Tá? Ele disse assim, hoje eu não vou dar aula. Hoje está aqui conosco no auditório o professor Bremark, que desenvolveu um fenômeno chamado osseointegração, e eu acho que vocês estão no 2º ano, vocês podem ir lá, vocês não vão entender nada do que ele vai dizer, mas um dia na vida de vocês vão dizer, eu vi o Bremark. Eu vi o Bremark, eu não vou ser eu vou lá ver ele também, o professor disse. Vou lá vê-lo também no auditório. Né? Não vou dar aula para vocês hoje, porque um dia vocês vão lembrar disso. Cara, isso fazem uns 27 anos, e eu me lembro como se fosse hoje. O dia que eu vi o Bremark, eu não tinha a menor ideia de quem ele era. Tá? Mas foi emocionante, é emocionante lembrar desse dia. Tá? Estava no 2º ano de faculdade, estava na disciplina de patologia geral. Então, o professor Bremark, ele desenvolveu esse tipo de essa técnica de osseointegração. Na verdade, ele descobriu o fenômeno, tá? Nos anos 50. Tá? E muito elegante a maneira, a história que isso aqui foi descoberto. O professor Bremark fazia microscopia vital, ele era um médico ortopedista, estava lá fazendo seus estudos de pós-graduação e pesquisa, na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, né? E ele trabalhava assim, gente, né? Ele produzia lá um dano na tíbia acho que na tíbia de coelhos, tá? E ele produzia um dano porque ele queria ver a microcirculação ocorrendo a partir desse dano ósseo, tá? Ele queria ver como é que era o processo de revascularização óssea, e para isso ele implantava aqui, ele produzia o dano com a broca, mas ele implantava um adaptador da lente do microscópio e parafusava isso muito bem, tá? E o que aconteceu? Ele tinha um orçamento limitado lá no seu laboratório, ele mesmo contava essa história, né? E um dia alguém disse para ele, olha, por que a gente não usa titânio? O titânio não oxida. E já tinha alguns relatos anteriores em revistas de biomateriais de que o titânio teria uma certa compatibilidade, né? Então ele disse, vamos usar titânio, vamos fazer nossas canas de titânio, então, beleza, né? A gente vai gastar menos, não precisa trocar cada animal, tá? Porque elas não oxidam. Maravilha, boa ideia, vamos fazer. Tá? Ele fez as canas de titânio, né?
E qual foi a surpresa lá do professor Bremark, quando ele foi tirar as cânulas? As cânulas não saíam. Ou tinham imensas dificuldades para sair. Ou saíam com tecido ósseo aderido. E qual foi a inteligência dele? Em vez dele reclamar que alguém tinha dado uma sugestão para ele, e a sugestão não tinha performado como ele esperava, ele disse, não, isso aqui é um achado. E aí foi um diferencial, ele teve um insight. Ele não estava pesquisando aquilo, ele estava pesquisando outra coisa. Muito bonita, por sinal, nas imagens de pesquisa. Se vocês colocarem no YouTube, vocês encontram, porque ele tornou público isso. As imagens dos estudos de microcirculação do tecido ósseo dele. Mas foi muito perspicaz a observação deles. Olha, eu estava pesquisando uma coisa, eu descobri outra. Vamos desenvolver isso aqui. Tá? E a partir dali, né, ele se desenvolveu muitas histórias, né, a respeito disso. Tem a versão oficial, as versões não oficiais. Tá? Eu vou ficar com a versão oficial aqui, até porque essa aula é gravada. Né? Ele acabou escolhendo a odontologia para trabalhar isso porque ele entendia que dentro da cultura dos países nórdicos se tinha ainda a cultura de que as mulheres, antes de casar, principalmente, recebiam extrações dentárias para não dar despesas familiares no futuro. Tá? E isso era uma cultura que aqui no interior do Rio Grande do Sul ainda existiu por longos anos, realmente isso acontecia. Tá? As pessoas extraírem os dentes, né, para não terem despesas com doenças dentárias, para não gastar com um dentista. Tá? Então, é muito bom ter se formado depois que isso não é mais algo presente. Né? Como a gente deve ser grato pelo desenvolvimento tecnológico, não só na prevenção das doenças orais, mas também de você poder estar num estágio de conhecimento em que a gente pode oferecer soluções como são os implantes ósseos integrados. Tá? Mas esse vídeo que foi passando aqui é de uma determinada marca de implantes, né? Só mostrando os fenômenos celulares que acontecem durante a óssea integração. Tá? E, gente, eles são dependentes. Né? Por que o professor Brenemark descreveu lá a partir dos primeiros estudos dele? Que eu precisava ter uma condição asséptica para a instalação. Tá? Para colocar essa cânula aqui, ela não infeccionar, eu precisava ter campo estéril, manipulação estéril, manipulação com boa técnica cirúrgica. Não adiantava só a cânula estar estéril. Né? Todo o processo de implantação tinha que ser livre de germes. Tá? A perfuração precisava ser atraumática. Tá? Porque o professor Brenemark estava estudando naquela ocasião microcirculação. Ele precisava das células viáveis. Se ele elevasse muito a temperatura do tecido ósseo, ele ia perder essas células. Então ele usava uma broquinha, depois ele usava uma broca mais espessa, uma broca com diâmetro maior, depois ele usava outra broca com diâmetro maior ainda. Tá? Para que a perfuração fosse progressiva e o tempo todo, isso a figura aqui não traz, o tempo todo ele refrigerava isso aqui com solução fisiológica esterilizada. Então, né, evitava-se o aumento de temperatura. Tá? E as brocas eram muito adaptadas ao recurso que ele precisava colocar. Tá? Então, basicamente, a broca aqui ela ia ter o diâmetro da parte, na verdade, um pouquinho maior do que o corpo do implante sem as espiras. Tá? Era essa a proposta inicial lá do professor. E, além disso, eu não falei aqui sobre a perfuração traumática, mas a velocidade do motor que carregava essas brocas era uma velocidade de no máximo 2.000 RPM. No máximo 2.000 RPM. Tá? E motores elétricos, né? Sem a injeção forçada de ar comprimido, não se usava nenhum tipo de turbina para realizar esse tipo de perfuração. Né? Ou motores a nitrogênio, enfim, motores que soltassem ar para o interior dos tecidos. Tá? Além disso, gente, a composição da cânula era uma cânula de titânio, como são a maior parte dos sistemas implantáveis da área odontológica no mundo hoje. São ligas à base de titânio.
Ligas que são 99,99% titânio. Titânio comercialmente puro. Tem muito poucas impurezas, tanto intrínsecas à liga, quanto na sua superfície. Tá? A superfície hoje em dia ela é tratada. O tratamento de superfície visa remover impurezas e produzir algum tipo de rugosidade. Tá? Mas principalmente remover impurezas, né? Para que eu tenha a interface em titânio, ou na verdade, como a gente vai ver, em óxido de titânio. E a partir daí, gente, a gente vai ter os fenômenos que a gente foi acompanhando aqui no vídeo, que são inicialmente a inserção do implante, a progressiva colonização dessa interface por células epiteliais, por coágulo, que é colonizado por fibroblastos e por células angiogênicas. E eu tenho uma microangiogênese na interface, e a partir dessa microangiogênese eu vou ter a colonização por células mesenquimais indiferenciadas, que vão se diferenciar em osteoblastos, vão secretar a matriz osteoide, que vai calcificar muito próxima da superfície dos implantes. Tá? E é isso que, resumindo, vai resultar num fenômeno clínico que a gente chama de osteointegração. Então, que material era esse que o professor Breimark teve a felicidade, a inteligência de descobrir e descrever? Era o titânio, já existia nessa época, já estava disponível há muitos anos, mas era um metal considerado um metal mole. E aí, quem que ia pensar em usar titânio? Vamos lá, na odontologia nessa época se trabalhava muito elegantemente a parte de prótese fixa, um ouro, com ligas à base de prata, né? Depois veio o níquel cromo, que é uma liga bastante resistente, mais barata do que o ouro. Quem que ia pensar em usar um metal mole, né, para trabalhar em odontologia? Né? Não ia. Tá? Não era um metal desejável. Ele não tinha as características que, então, permeavam o imaginário de quem trabalhava em odontologia. E o titânio, ele era proveniente da onde? Tá? Ele era proveniente principalmente da indústria aeroespacial, que teve franco desenvolvimento no pós-guerra. Né? Quem que se lembra aí da corrida para o espaço? Tá? E por que o titânio tem essa característica de ser interessante para a indústria aeroespacial? Exatamente por ele ser leve, ele é um metal leve, é um metal maleável e é um metal extremamente resistente à corrosão. Extremamente resistente. Né? Puxa vida, professor, mas o senhor está toda hora dizendo que o titânio não corrói, que o titânio não corrói, que o titânio não corrói. Mas eu acabei de sair do cursinho aqui, eu acho que o senhor já saiu faz mais tempo, e o senhor deve lembrar lá que o titânio é um dos materiais mais reativos que existem. E é verdade. O titânio é tão reativo, gente, que assim que ele é usinado e entra em contato com oxigênio, ele oxida. Ele oxida imediatamente. E a camada de óxido de titânio, que é o TiO2, o dióxido de titânio, é um dos óxidos mais estáveis que a gente tem. Então, o titânio oxida, a camada se deposita sobre a superfície e ela não sai mais de lá. E é uma camada regular, diferente da ferrugem que a gente tem no para-choque do Fuca ou no quadro da nossa bike. A camada de dióxido de titânio que se deposita sobre uma superfície de titânio, ela é estável e ela mantém a sua espessura ao longo daquela superfície. Ela não é variável. E o dióxido de titânio, gente, né? O dióxido de titânio, na verdade, é o ponto fora da curva. Porque não é o titânio que não é reativo, é o dióxido de titânio que não é. O dióxido de titânio é utilizado em vários tipos de produtos. Tinta de tatuagem, filtro solar, tá? Outras substâncias dermatológicas, porque ele é muito pouco reativo, o corpo não reconhece, não se irrita com o dióxido de titânio. Ele está ali e está tudo bem. As células não se irritam com ele. Então, é por isso que a interface da superfície dos implantes de titânio é tão estável, ela é tão amigável das nossas células. Tá? É claro, a indústria trabalhou muito isso, tá? Para que, além dessa compatibilidade, eu tivesse uma forma também atrativa para as células. E isso vai se dar, então, no formato de parafuso, que, do ponto de vista macroestrutural,
causa algum tipo de imbricamento, principalmente logo após a inserção do implante, no que a gente chama de estabilidade primária. E num segundo momento, as micro-rugosidades que são dadas a partir do tratamento da superfície desses implantes é que vão ser muito amigas das células. A célula gosta de micro-rugosidade. Ela gosta de emitir o filamento dela, dá uma passeadinha para cá, joga um pseudópodo para lá, né? Vou me espalhando, tá? Assim é o osteoblasto, ele gosta de se espalhar e aí a partir desses prolongamentos celulares, do seu metabolismo celular, ele vai produzir matriz osteoide, vai secretar e vai ficar por ali. De vez em quando ele dá uma passeada, vai fazendo renovação. Tá? Claro que eu estou colocando isso de forma muito poética, né? O professor Marcelo Lammers, lá da histologia, certamente explicaria isso com muito mais base do que eu. Mas a ideia é que haja esse tipo de secreção de tecido ósseo numa superfície que seja amigável. E a superfície de dióxido de titânio, que é extremamente estável, ela tem essa característica. Vou colocar um ponteiro aqui. Né? Um metal extremamente resistente à corrosão, por quê? Porque ele corrói muito rápido. E o óxido dele é extremamente estável. Um pouco menos de ciência, tá, gente? Mas muito de inspiração, né? Brademar sofreu com descrédito. Mais de uma ocasião, ele recebeu determinação, e não é determinação assim, ó, o síndico do prédio que disse para eu parar de gravar a aula porque eu grito muito na frente da câmera. Não, gente, as agências reguladoras do governo sueco disseram, olha, ou você para, ou você vai preso. Tá? Por quê? Porque implante nos anos 60 e 70 tinha descrédito, era coisa de charlatão, e de forma alguma o Brademar pensou, olha, eu sou charlatão. Talvez ele tenha tido em algum momento dúvidas, como todas as pessoas que têm consciência têm, mas ele foi atrás do ideal dele. Tá? E esse é o grande exemplo que ele tem que dar para a gente. Né? Se a gente vê virtude naquilo que a gente imagina, a gente deve continuar, deve seguir adiante no nosso processo de criação. Né? Por quê? Porque a criação dele foi dar frutos e beneficiar pessoas muitos anos depois. Muitos anos depois. Né? Em uma dessas ocasiões, ele teve que tirar os animais de experimentação de dentro da universidade. Né? O governo foi lá e disse, olha, tira os animais daqui, você não vai continuar essa pesquisa aqui. Tá? E ele disse, tudo bem, eu vou tirar. Mas ele tirou e não soltou os bichos na rua. Pessoas o ajudaram, colocou os animais em clínicas veterinárias privadas e continuou com seus experimentos. Tá? Ah, todo mundo pode fazer isso, professor? Não. Mas ele continuou. E por isso ele ganhou o crédito que ele tem hoje em dia. O sujeito é um indivíduo que é venerado, foi muito respeitado em vida, né? Pela sua obra, tá? Construiu fortuna com isso, né? Mas mais do que a fortuna, gente, é a obra desse indivíduo e daqueles que o seguiram, né? São pessoas que têm crédito dentro da comunidade científica até hoje. Tá? Então, recebeu críticas, recebeu, rebateu, mas não se fugiu do seu propósito. Até que, olha aqui, ó, 1976, né? Começou em 52, gente, foram 22 anos. Tá? Ele recebeu a autorização do Conselho de Saúde e Bem-Estar da Suécia para que ele pudesse, então, seguir pesquisas clínicas, tá? Fora da sua universidade de origem. Tá? Trabalhou 20 anos, né? Com um propósito. Alguém pode dizer, poxa, a agência estatal errou, o governo errou. Não estou discutindo isso. Tá? O que eu estou discutindo é que ele seguiu firme no propósito dele porque ele via virtude naquilo que ele estava fazendo. E, naturalmente, outras pessoas viam também. Tá? Em 77, eles publicaram 10 anos de experiência rigidamente controlada. É aquela história. O sofrimento dele aqui, ó, nos anos 60, fez com que ele endurecesse as observações. Tá? E ele foi publicado com 10 anos já de experiência. Mais de 4.000 pacientes operados, seguidos. Os pacientes que ele não conseguiu seguir, ele marcou na tabela dele como insucesso. Os pacientes que morreram, que ele não conseguiu seguir, ele marcou como insucesso. Ele foi muito duro na avaliação dos resultados, quando ele apresentou para a comunidade científica.
E quando a comunidade científica recebeu, as pessoas disseram, olha, tá difícil de... Realmente isso aqui parece uma coisa boa. É seguro, parece seguro. Pô, vamos desenvolver, vamos por esse caminho. Tá? E outro aspecto interessante é que ele se uniu com a indústria, eu não sei em que período da vida dele, tá? Mas ele se uniu com a indústria, né? A indústria, a marca que o acompanhou ao longo da vida foi a Nobel Pharma. Ela mudou de nome, mudou de dono, mudou de controlador, cresceu no mundo todo, tá? Mas ela ainda guarda o nome de Nobel, né? E só o terceiro implante, a terceira versão comercial do implante dele foi patenteada. Foi o MK3. As duas primeiras não foram. Então, quem quis copiar, pode copiar. Isso é uma coisa notável também, tá? Porque ele viu o tamanho do que ele estava fazendo. Né? Ele viu o tamanho do que ele estava fazendo e definitivamente não foi mesquinho. Alguém pode dizer, mas eu faria diferente, professor. Né? Eu não pegaria nada para mim, ou não, eu guardaria meu invento para mim, quem quisesse ia ter que me pagar, etc e tal, eu ia ganhar uma fortuna, ia ser a pessoa mais rica do mundo. Bom, ele escolheu o meio do caminho. Tá? Ele tanto conseguiu fazer uma fortuna para ele, para a família, merecida, né? Porque ele deu muito em troca, tá? Mas ao mesmo tempo ele também conseguiu que muitas pessoas seguissem a sua ideia. E isso é interessante, porque talvez se ele tivesse tido uma postura de fechar muito, talvez fosse diferente, ele não fosse tão reconhecido em vida e até depois da vida dele como ele é reconhecido hoje em dia. Tá? Um grande cidadão. Merecia o Nobel. Não ganhou, paciência. Tá? São critérios lá da academia, certamente outros que ganharam também mereceram. Né? Critérios rígidos de sucesso. Tá? Ele foi muito duro na própria avaliação. Né? Então, lá em 82, né, você ainda não tinha tão forte a prática baseada em evidências como se tem hoje, tá? Tão bem desenvolvida, com os cálculos matemáticos, tanta gente capacitada para fazer, tecnologias, tá? Mas eles tinham bons critérios de rigidez, né? Tinha que ter 5% de sucesso em 5 anos, tinha um jeito lá de seguir, de chamar os pacientes para não ter muita perda, tá? Quando saía do centro de origem, um centro que estava começando na técnica, esse sucesso podia ser de 10%, esse insucesso, né, esse índice de perda, podia ser de 10%. Tá? Então, esses artigos iniciais do professor Pereira Bremark, enfim, dos profissionais do mundo que se uniram a ele, Thomas Albrechtson, professor Zarbi, que é do Canadá, são citados vocês vão encontrar entre 10 artigos de implantes, citam pelo menos um desses papers. Do ponto de vista contemporâneo, né, o que sobrou para estudar? Que tem muitas dúvidas, muita coisa para ser desenvolvida ainda, gente. Né? Será que esse contato é direto entre a superfície do implante e do osso vivo? Mas o que é o contato direto? Quão perto eu tenho que chegar lá para olhar? Eu vou olhar uma macroestrutura e vou olhar aqui, mas está pertinho, né, professor? Tá. Ou eu vou na microscopia de luz, ou eu vou na microscopia eletrônica de varredura, ou eu vou tentar achar a bioquímica dessa interface aqui para saber que proteínas que estão ali. Tá? Será que eu preciso ter 100% de contato no controle do implante? Né? Como é que eu meço isso no indivíduo vivo? Tá? Porque aqui eu estou olhando a mandíbula, não é uma mandíbula aqui, acho que é uma tíbia aqui de um animal de laboratório, tá? Ou eu vou para um banco de tecido para olhar isso aqui, né? Mas uma cultura de células, desculpe, tá? Mas como é que eu avalio isso se eu receber um implante? Vou lá no meu dentista, fiz um implante, agora eu quero saber qual que é o percentual de contato, como é que eu meço essa integração do meu implante? Isso a gente não tem ainda. A osseointegração é um fenômeno, basicamente é um fenômeno clínico, que é avaliado de forma clínica. Outra coisa que evoluiu muito e ainda carece de definições formais, tá? Definições clínicas você tem, né? Quando é que eu carrego o implante?
Tá? Será que eu posso implantar e já fazer a prótese, fazer um provisório, botar em ponto de contato, já dar a forma final do dente, né? Por exemplo, quando o professor Bremark descreveu a técnica dele e o seu grupo, eles faziam o seguinte, eles colocavam as incisões fora da área do rebordo, para que não tivesse exposição do implante de titânio durante o período de cicatrização, que girava em torno de 5 a 6 meses. Depois eles faziam uma segunda cirurgia para expor o implante, né? E iam moldar 3 semanas depois dessa segunda cirurgia. Então o paciente passava um bom tempo ou desdentado ou usando dentadura. E o dia que vocês fizerem uma prótese provisória num paciente que está em recuperação de implantes, vocês vão entender que o grande problema da clínica de implante é fazer provisório. Tá? Porque eu tenho uma superfície metálica aqui que eu não posso comprimir. Né? Se eu comprimir, meu paciente tem desconforto, eu corro o risco de perder o implante ou machucar aquela mucosa. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o paciente sofre, ou sofria, nesse período aqui, um edentulismo sem grandes reabilitações protéticas durante ao longo do tratamento. E a gente está falando em 6, 7 meses. O contemporâneo é carregar o implante antes. Tá? E a gente pode detalhar isso. Talvez eu não consiga detalhar nessa aula, mas a gente pode evoluir nisso e detalhar por que a gente consegue carregar antes hoje em dia. Né? Quais são as coisas que mudaram desde lá dos anos 70, quando isso foi entrando, da pesquisa foi indo para a produção em escala industrial, né? Para o que a gente tem hoje, tantos anos depois. Tá? E a definição da ossa-integração deve ser clínica, deve ser histológica. Será que eu vou ter um exame complementar que me mostre isso de forma eficiente e fácil de fazer? Hoje em dia eu não tenho. Tá? A gente tem um exame que chama-se frequência de ressonância, que se vocês fizerem uma enquete, cada, 100 dentistas, talvez tenham 2 que usam. Tá? Por quê? Porque não é fácil de usar esse método, tá? No dia a dia. Né? Ele até não é um método caro. Tá? Em termos de recurso de consultório, você tem lá um instrumento de frequência de ressonância, não é algo caro. Mas no dia a dia, da prática do dia a dia, você acaba usando menos do que poderia. Tá? Então, eu trouxe aqui uma diapositiva que saiu lá do livro do professor Peter Moy, mostrando o clássico aqui dos acessos de Bremark aqui para uma prótese total inferior, com incisões fora do fundo de sulco. Tá? Eu, durante muitos anos, acompanhei aqui a minha mentora, gostava muito de fazer esse tipo de cirurgia, né, com incisões no lábio para fazer aumento de rebordo para a dentadura. Tá? E o que a gente vê no pós-operatório aqui é que o paciente incha bastante, tem uma certa contração aqui dessa dissecção de tecido mole, tá? Faz muito hematoma. Tá? Hoje em dia a gente não usa mais esses excessos. Tá? E principalmente, né, o carregamento, que era lá em torno de 5 a 6 meses, hoje em dia diminuiu drasticamente esse período. Tá? Diminuiu drasticamente e em muitas situações se faz o carregamento dos implantes de forma imediata. Você faz a inserção e coloca uma prótese provisória ali, ou no mesmo dia ou dias depois. Tá? Outra questão que mudou bastante, e eu convido vocês a lerem o livro do Peter Moy, que eu mostrei anteriormente ali, é a orientação, que era sempre vertical em relação à prótese. E foi assim até os anos 2005, mais ou menos, quando se começou a trabalhar com a ideia de implantes inclinados, tanto na maxila quanto na mandíbula. E um cirurgião português foi o grande popularizador, então, né, de você fazer implantes inclinados e próteses totais sobre 4 implantes. Tá? A técnica chamada All-on-4. Outra coisa que mudou, os primeiros implantes lá eram superfícies usinadas. Tá? Então, o implante saía do torno, praticamente ele ia para o processo de esterilização, limpeza, empacotamento e dali ele vai para a cirurgia. Tá? Hoje em dia, cada indústria tem o seu processo de tratamento de superfície. Jato de plasma, no vácuo, jato de silício,
ataque ácido, combinações entre esses métodos. Tem vários tipos de tratamento de superfície, de contaminar eles, contaminar entre aspas, tá, gente? Mas impregnar de nanopartículas, tá? Então, existem vários tipos de oferta desse tipo de produto, nem todas são super estudadas, tá? Mas de uma forma geral, todas elas convergem para a gente ter micro-rugosidade na superfície. Micro-rugosidade para que as células, então, gostem daquela superfície, passeiem bastante por ela e colonizem a superfície do implante de forma bastante íntima, assim, para que fiquem muito próximas umas às outras. Tá? Então, muita coisa mudou, né? Mas o básico lá de técnica de inserção, de aproveitamento protético, não, isso não mudou, gente. Isso, né? Contemporaneamente aqui, a gente tem, tá por último aqui no meu slide, mas talvez seja realmente a coisa mais contemporânea, é que hoje em dia você tem a possibilidade de trazer o teu paciente lá da clínica para a tela do computador com muita precisão, né? Por meio da digitalização da tomografia, em que a gente vê muito bem o tecido ósseo, e por meio da digitalização ou dos modelos de estudo ou do próprio arco do paciente por meio de escaneamento. E a sobreposição de arquivos de tomografia, arquivos DICOM, com arquivos de superfície, que são arquivos STL. Tá? E com isso a gente tem o paciente na tela do computador com medidas proporcionais em 1 para 1. Né? E eu tenho os implantes também dentro do mesmo ambiente. Então eu posso virtualmente projetar o que vai acontecer depois lá na vida real, né? Sem precisar ter todo o trabalho de transferência laboratorial desses processos, né? Uma moldagem, uma montagem de articulador, enceramento, isso tudo que ainda é feito e funciona bem se fizer corretamente, tá? De um jeito analógico, eu posso trazer isso para o ambiente virtual. E talvez essa seja a sacada contemporânea que seja da geração aí dos jovens que estão me assistindo agora. Tá? Pelo menos é o que impressiona eu, que já não sou mais tão jovem. Tá? Então, superfícies bioativas que interajam com os tecidos. Tá? Implantes monofásicos, né? Expostos já desde o momento da cirurgia. Tá? Isso evita que o paciente faça múltiplos procedimentos invasivos. Né? E para o paciente essa cirurgia de exposição é uma experiência chata, né? Pensa só, pensa você como paciente, tá? Eu tenho lá, perdi meu molar. Puxa vida, eu vou lá, extraio meu molar. Tive que fazer uma cirurgia, um pós-operatório, tomei analgésico, tive que esperar cicatrizar, fiz mais um exame, aí vou lá, implante. Aí fiz o implante, o doutor é super simpático, o doutor é bacana pra caramba, putz, eu não quero reclamar dele, tá? Mas eu tive que fazer o implante, ficou suturado, eu fui mais uma visita, tirei a sutura, eu fui de novo fazer um raio-x, aí ele me disse que estava bom, agora eu vou de novo levar mais uma picada de anestesia, porque eu tenho que expor o implante. Eu vou expor o implante, o doutor é tão bacana, tão simpático, me deu um analgésico que tive que tomar, porque doeu, né? Não doeu muito, mas doeu, eu tive que tomar lá um Tilenol, uma coisinha e tal. E, pô, eu vou de novo daqui 2 semanas para moldar. Eu cheguei na hora de moldar. O doutor foi me moldar hoje, mas ele não conseguiu adaptar o transferente porque ele disse que minha gengiva estava muito apertada e me anestesiou de novo para trocar o cicatrizador, tá? Um instrumentinho para alargar mais minha gengiva. Aí eu vou de novo daqui 1 semana. Mas ele me disse que agora que eu troquei o cicatrizador, que é melhor eu tomar um analgésico com uns 2, 3 dias, porque vai doer. Tá? Então, gente, são muitas fases. Para a pessoa que recebe isso, a gente tem que pensar na experiência que a pessoa está passando também com o paciente. Tá? E o melhor jeito de fazer isso é, de vez em quando, ser paciente. Tá? Eu ainda não fui paciente de implante, tá? Mas já fui paciente de cirurgias orais mais de uma vez e realmente a gente aprende, né, com os nossos colegas, que são muito talentosos, que cuidam da gente, tá? Mas a gente aprende sendo paciente também, né? É muito mais desejável que eu diminua essas fases, tá? Principalmente as fases em que eu tenho procedimentos invasivos, com agulha, bisturi, pós-operatório, é desejável que eu agrupe elas, tá? Então, se eu puder fazer um implante monofásico com previsibilidade e não tendo prejuízo do ponto de vista morfológico lá no resultado final, isso é desejável,
É muito desejável, né? Quanto mais cedo eu carregar também, mais legal para o paciente, mais legal para mim como profissional também, né? Por quê? Porque eu vou recuperar mais rapidamente, né? Para o paciente que recebe coroas provisórias, finalmente o dente que ele não tinha, ele passa a ter. Tá? Quando ele faz a cirurgia e recebe o implante, ele ainda não tem essa sensação, ele ainda não tem essa experiência. Ele vai ter a experiência realmente de receber o dente quando ele passa na fase de coroa provisória, tá? E aí é o alento do paciente. Recebi meus provisórios, pô, que legal, estou mastigando, né? Pô, posso testar para ver se eu vou gostar ou não, tá? Então é desejável que sempre que a gente puder carregar de forma imediata, é legal, bom, é bom na experiência do tratamento, tá? A utilização de enxertos e biomateriais também é uma tendência. Evitar remover enxertos dos pacientes. Muitas vezes a gente é obrigado a remover enxertos, tá? Um enxerto é sempre mais biocompatível do que qualquer tipo de biomaterial, né? Mas no enxerto a gente paga o preço de ter área doadora, tá? Então, se você tem que dosar, caso a caso, paciente a paciente, né? A utilização de implantes inclinados. Existem grandes fãs de implantes inclinados, existe quem deteste implantes inclinados. Tanto do ponto de vista biomecânico, quanto na manipulação. Às vezes é mais difícil de você trabalhar a parte de moldagem, preparo de coroas e provisórios com implantes inclinados, né? Existe um limite para essas inclinações também, tá? Para a gente ter... do ponto de vista cirúrgico, você inclinar ou não inclinar importa muito pouco, tá? Mas na hora da prótese, o protesista sofre mais com o implante inclinado, né? Sofre mais. O engenheiro que está lá projetando os sistemas e vendo as nossas imperfeições, ele sofre mais também para desenvolver estruturas menores e que quando a gente aparafuse elas na boca, que esse aparafusamento não solte, tá? Tem que se ter muita atenção na zona estética, tá, gente? Implante não é terceira dentição, né? Então... Na zona estética, se a gente não cuidar, a gente perde a morfologia, tá? Retrai a gengiva, aparece algum metal por transparência, né? E planejamento digital, tá, gente? Eu sou fã de planejamento digital, tá? Nem sempre eu vou para a cirurgia com algum tipo de guia de planejamento digital, mas ensaiar a cirurgia no computador antes é um exercício fantástico. Tá? Sempre que, se vocês tiverem a oportunidade ao longo da carreira de vocês, eu sei que vai ter, né? Experimentem, tá? Que você consegue visualizar de outra forma, tá? Então, em vez de ficar jogando FIFA e Roblox, tá? Faça um planejamento digital. Ó, um videogame muito mais divertido que vai gerar muito mais valor para vocês e para os seus pacientes. A gente consegue ensaiar a cirurgia antes. Uma segurança muito interessante, tá? E em várias situações a gente constrói guias para transferir o nosso estudo lá para a sala de cirurgia, para a cadeira odontológica, tá? Mas nem sempre eu preciso transferir isso. Não se sintam obrigados a transferir. O fenômeno de osseointegração é o que é a estabilidade do implante, principalmente a estabilidade nas primeiras semanas depois da implantação, nos primeiros dias e nas primeiras semanas, tá? Então, esse conceito, talvez para quem estiver aprendendo agora e já muito consolidado o que é estabilidade primária, que é a estabilidade que a gente obtém logo depois da cirurgia e que tem tudo a ver com a morfologia do implante e com a técnica de inserção, talvez faça muito sentido, tá? Mas para quem viu de onde veio esse processo e acompanhou a evolução disso, né? Ou vamos supor, né? Quando eu era menino, eu tinha uma personagem do Jô Soares que ele fazia num programa de TV, né? Eu era menino aí nos anos da reabertura ali, depois do governo militar para o governo civil, né? Eleito, tá? E ele fazia uma personagem muito divertida, que era um general lá, linha dura, e que ficava em coma logo antes da eleição, da retomada, foi uma eleição indireta, tá? Do governo civil, e ele acordava do coma e o governo militar tinha terminado e ele queria, me arranca tudo, eu quero morrer, me tira o tubo, não. Então, se alguém lá nos anos 90
Aprendeu implantologia, técnicas influenciadas muito pela equipe do professor Bremark. Entrou em coma e acordou nos anos 2010, vai se sentir enganado, né? Porque lá atrás, com os implantes usinados, principalmente, com uma macromorfologia que não favorecia muito a estabilidade primária, favorecia sim você ter uma inserção facilitada do implante no leito cirúrgico fresado, né, no sítio preparado para recebê-lo. O implante entrava muito tranquilo e a gente queria ter um torque de inserção em torno de 20 newtons. Tá? Era o melhor de se conseguir. Com a evolução técnica, principalmente a saída dos implantes que eram usinados para implantes com superfícies tratadas progressivamente, isso também teve algumas fases, né, até se acertar uma rugosidade de nível intermediário, que é o que a maior parte dos sistemas traz hoje. A pessoa pode se sentir enganada, porque lá a gente esperava 5, 6 meses para carregar um implante. E o paciente tinha que passar poucas e boas, né? Usar uma dentadura com frouxa ou com um condicionador tecidual, tinha que trocar a cada 2, 3 semanas, muitas consultas, né? E um sofrimento, muitos pacientes deixavam de usar a prótese. Às vezes o paciente deixa de usar a prótese e não te diz, né? Porque imagina, o doutor é tão bacana, né? Eu não vou incomodar ele com esses meus problemas, né? Às vezes o paciente vem de coração muito aberto, assim, né? Nem sempre ele diz tudo de chato que acontece durante o tratamento pra gente, tá? Porque às vezes o trabalho de pesquisa é interessante porque o pesquisador muitas vezes é uma pessoa neutra dentro do tratamento, tá? E hoje em dia a tendência é você reabilitar, se não imediato, o mais rápido possível, né? Tanto, principalmente no elemento unitário, o anterior, zona estética, já é desejável a implantação imediata, desejável para você manter a morfologia do alvéolo e da arquitetura gengival, tá? Como também quando a gente fala em próteses totais, tá? Então, uma situação que ainda isso talvez não seja algo tão crítico é na zona de pré-molar para segundo pré, principalmente, para posterior, molares, etc. Então, por exemplo, eu não faço carga imediata em molares. Eu não vejo muito sentido em fazer carga imediata ou você fazer uma prótese dali 2 ou 3 meses que seja, tá? Né? Ou que fossem 5 meses, depende um pouco do sistema que você trabalha, tá? Não vejo muito sentido em apressar tanto, tá? Mas sempre que eu posso fazer a implantação logo depois da extração, eu gosto de fazer isso, porque isso minimiza uma etapa. Para o paciente é uma experiência melhor, ele já não sai com a ideia que ele perdeu o dente, não, ele sai com a ideia lá no coração dele, no emocional dele, a pessoa vai sentir que não foi que ela perdeu um dente, ela ganhou um implante. Isso é diferente, tá, gente? A diferença é sutil. Mas tentem trocar de lugar, viver a experiência, tentem imaginar o que passa na cabeça do paciente de vocês, tá? Não que isso tenha que ditar a regra o tempo todo, né? Mas é legal pensar na experiência e na praticidade do tratamento na visão do cliente paciente. Então, a estabilidade primária, gente, é aquilo que a gente obtém, o grau de estabilidade que a gente obtém logo após a inserção do implante, tá? E logo após a inserção do implante, né, nos primeiros dias, o implante entra aqui com algum grau de fricção nos tecidos ao redor. Hoje em dia, cada vez mais, os preparos para a implantação são ou do tamanho um pouquinho mais estreitos do que o corpo principal do implante, e o implante ele vai entrar dilatando o alvéolo e levando algum grau de resíduo para as câmaras entre as espiras. Tá? Tem implantes que têm diferentes tipos de design. Se vocês começarem a pegar um sistema, outro, vocês vão ver diferentes tipos de design de roscas que convergem, às vezes, para algumas perfurações no implante, que é onde ele acumula resíduo durante o processo de rosqueamento. Tá? Então, o implante, hoje, o contemporâneo, ele entra com uma fricção e normalmente você consegue alguma coisa ali entre 30 e 50 newtons. Tá? Mais do que 50 newtons também não é bom, porque causa muita compressão. Isso também não é bom. Tá?
E essa estabilidade primária, tem estudos que medem isso com frequência de ressonância, né? Se você for medir lá no T0 aqui, logo depois da inserção do implante, eu vou ter lá meus, sei lá, vamos supor que eu tive uma boa implantação, 45, 50 newtons, tá? Eu sei que uma semana depois eu vou ter menos. Por quê? Porque vai ter algum grau de inflamação e de osteólise aqui no entorno do implante, né? E na segunda semana, no intervalo entre a primeira e a quarta semana, principalmente, eu sei que isto vai decrescer, porque eu vou ter inflamação na interface, tá? E aí, a partir da quarta semana, principalmente conforme o sistema, né, quarta, quinta semana, eu vou começar a ter formação de osteoide, calcificação aqui nessa interface e, de novo, a minha estabilidade começa a aumentar, tá? Então, hoje em dia, você fala em carga, você tem algumas situações de carga imediata dos implantes, né? Então, imediatamente após a implantação, eu vou colocar uma coroa naquele paciente. Geralmente é uma coroa provisória, tá? Mas até tem situações que pode ser uma coroa cerâmica, uma coroa mais do que temporária, assim, tá? Não gosto de falar permanente, porque permanente às vezes é uma ilusão, tá, gente? Mas, enfim, um trabalho, permanente não, definitivo, tá? Mas um trabalho um trabalho em cerâmica, por exemplo, que é um trabalho mais diferenciado. Então, é possível fazer isso em várias situações, é possível. Tá? Mas, via de regra, você vai começar com uma prótese temporária, uma provisória, né? Resina composta, resina acrílica, né? E depois isso vai ser substituído por um trabalho cerâmico. Essa estabilidade secundária, normalmente a gente vai ver a partir de 30 dias nos sistemas mais rápidos aí. A Straumann, por exemplo, que é um fabricante bem renomado, vai falar em 4 semanas para a osseointegração do implante da Straumann. Tá? Normalmente a gente vai falar em 2 meses aí, para o dia a dia, para trabalhar com muito seguro, né? Mas infinitamente, um tempo muito menor, não é infinitamente menor, tá, gente? Mas ele é significativamente melhor do ponto de vista de quem ora com o paciente. Isso. Essa estabilidade ela é muito dependente da preparação, né? Então, preparos com baixas velocidades, bem refrigerados, os kits de brocas muito adequados ao sistema de implante que a gente vai trabalhar, tá? Tem algumas técnicas hoje em dia sendo descritas para você ter menos perda de osso e em vez de ter perda, ter densificação do osso ao redor da perfuração. São técnicas mais novas ainda, mas bastante promissoras. E essa estabilidade, ela vai depender da técnica de preparação, né? Então, um diâmetro variável, mas que ele vai ser alguma coisa entre o corpo do implante e o tamanho das roscas externas. A tendência conforme o sistema, ser algum valor intermediário entre, né, a espira externa e essa câmara aqui, que é a câmara entre as espiras, né? E também o formato das roscas externas. Hoje em dia você tem usinagem dessas roscas externas de forma diferenciada, às vezes com uma dupla camada de espiras, né? A forma do implante também, né? Se anteriormente os primeiros implantes eram completamente cilíndricos, cada vez mais você tem uma tendência de ter implantes convergentes em direção ao ápice e as brocas acompanhando esse tipo de formato. Tá? É um formato contemporâneo, daqui a pouco vem a indústria, os engenheiros e nos trazem outra coisa, que ótimo que eles nos trazem novidades. Tá? Não é toda novidade que a gente precisa aderir, tá, gente? Tá? Isso já guardem lá no HDzinho de vocês. Não é porque veio um produto novo que vocês precisam aderir, né? Vocês vão sempre comparar com aquilo que vocês estão fazendo. Tá? Compara, sempre tem aquelas pessoas que gostam muito da novidade, né? Aquela pessoa que saiu um lançamento novo, um carro novo, uma bolsa nova, uma luz nova, um mouse novo, a pessoa vai lá e pum, adquire, tá? Tem um percentual das pessoas que adoram inovação, tanto profissionais quanto pacientes, tá? Gosta de ter o último modelo, né? Mas a esmagadora maioria das pessoas está lá dentro de uma curva normal, um pouco resistente a modificações, principalmente modificações de coisas que elas entendem que estão dando certo. E aí que se você vai modificar alguma coisa, realmente tem que ter um impacto muito melhor e que te deixe muito mais seguro daquilo que você está fazendo. A estabilidade secundária, gente, ela vai ser obtida nas semanas iniciais, ela é menos dependente lá da macroforma do implante, né, da macroestrutura, e mais dependente do tipo de superfície e, naturalmente, da ausência de mobilidade.
Tá? Então, essa ausência de mobilidade vai se dar ou porque a gente não carregou o implante com prótese, ou se a gente tiver a intenção de carregar, deixar ele muito bem ajustado do ponto de vista oclusal. Tá? Com contatos bem ajustados, eventualmente sem contatos, né? Se bem que os mais puristas vão dizer que uma prótese que não tenha contatos oclusais não está em carga imediata. Vou dizer se eu concordo ou não com isso, eu acho isso, de certa forma, é um certo purismo, né? Mas purismos são interessantes em alguns aspectos. Tá? O que é importante é que a gente vai partir da estabilidade primária para uma secundária que normalmente, entre a primária e a secundária, eu vou ter uma perda de estabilidade, eu tenho que ser muito cuidadoso nesse período. Né? O paciente tem que cuidar na mastigação, eu não posso ficar toda hora querendo rosquear e desrosquear minha prótese, meu cicatrizador durante as primeiras semanas. E, gradualmente, eu vou ter um processo de osso-integração. Esse processo é gradual. Tá? Então, esse processo é gradual. Né? A partir do crescimento de tecido ósseo viável, osteoide primeiro, depois com calcificação, que vai preencher esses espaços entre as espiras e gradativamente se aproximar da estrutura do implante. Isso não é homogêneo em toda a superfície, até porque a nossa própria maxila, a nossa própria mandíbula, mas principalmente a mandíbula, ela não é homogênea, né, gente? Eu vou ter uma cortical, vou ter uma medular, que é mais ou menos densa, conforme o setor que eu estou trabalhando, mais anterior, mais posterior, depende da idade do paciente, de características morfológicas intrínsecas, e eu vou ter uma basilar lá, que normalmente eu não vou chegar lá perto. E o que é importante, né? Na macroestrutura, eu sempre tenho essas câmaras de cicatrização que são inicialmente ocupadas por coágulo, misturada com resíduos da perfuração, né? Que gradualmente vão sofrer os processos ali de cicatrização e de formação óssea. Se o meu preparo tiver um diâmetro da rosca externa, eu não vou ter muita fricção, vou ter um grau intermediário ou pequeno de estabilidade primária e vou depender muito dessa formação óssea. Tá? Quanto mais eu dependo dessa formação óssea aqui, menos afeito a carregamento precoce vai ser o meu sistema. Para eu ter o meu preparo e o meu sistema de implantes afeito à carga imediata, eu tenho que ter o meu diâmetro de perfuração um pouquinho menor do que a rosca externa. Não adianta ser muito estreita. Se for muito estreita, quando o implante entrar rosqueando aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter muita tensão sendo formada. Então, eu preciso um grau intermediário, né? Eu preciso ter o meu implante vai ter algum poder de corte, mas esse tecido que ele vai cortar durante o processo de rosqueamento, ele tem que ter algum lugar para ir, geralmente são essas câmaras, que ficam entre as espiras, ou às vezes, muitas vezes vocês vão ver os ápices dos implantes com algum tipo de câmara também. Então a ideia é que tenha um grau intermediário, assim, que eu nem fique tão solto, que eu tenho que esperar a osso-integração acontecer, mas nem tão apertado que eu provoque tensão durante o processo de rosqueamento. O tempo de carregamento ele varia de acordo então com o sistema, tá, gente? E com as condições de inserção. A condição de inserção é como foi a cirurgia e como é o osso intrínseco de cada paciente. Tem pacientes que têm o osso mais macio, tem pacientes que têm o osso mais duro. Isso varia de acordo com a idade do mesmo paciente e também com o setor anatômico. Geralmente a maxila, né, a maxilar superior, na região posterior, principalmente, tem um osso muito mais macio do que na região de pilar canino ou do que na própria mandíbula. Então, isso ainda é a mão que mede. Né? Eu não tenho, de novo, não tenho um instrumento, tem um motor lá que foi lançado que mede o grau de resistência da minha perfuração. Tá? Certamente essas tecnologias existem, mas nem sempre elas são de aplicação regular. Então, a nossa sensibilidade conta muito. Por isso que é legal, quando a gente está começando na implantologia, a gente começar com casos mais simples, que não precisa enxerto, que não precisa membrana, que não precisa biomaterial, casos mais favoráveis. E é legal estar junto com um mentor, com uma mentora, professor, que vocês vão ter aqui no nosso curso de graduação, os professores pertinho de vocês, para mostrar aspectos que são um pouco mais subjetivos dessa cirurgia.
A superfície também é determinante em relação a isso. As superfícies usinadas eram usadas lá no período inicial, eram superfícies menos rugosas. Funcionavam muito bem, osso de boa qualidade, principalmente na região entre os caninos aqui, ou entre os pilares caninos na maxila, né? Mas nem sempre eram eficientes na região posterior da maxila ou na região posterior da mandíbula. Dentro de uma linha do tempo do desenvolvimento desses sistemas aqui, então se eu fosse fazer aqui uma linha do tempo, eu estaria indo nesse sentido aqui. A gente passou por uma fase de plasma spray, tá? Que eram superfícies jateadas com spray de titânio em temperaturas elevadas, né? Que dava uma rugosidade muito interessante para quando a gente vai pensar essa integração, mas não tão interessante quando a gente pensa que os pacientes, ao longo da vida, têm algum grau de perda óssea. E aí, quando eles têm essa perda óssea, essa área muito rugosa que se expõe ao meio oral, coloniza com placa. E aí não tem escova que limpe, tá, gente? Não tem. Pode botar a oral Z, que não vai limpar. Superfície muito rugosa de implante. Então, o contemporâneo, ali a partir dos anos 2005, 2010, são superfícies com microtextura. Tá? Ela não é tão lisa que nem a usinada e não tão rugosa que nem as superfícies de plasma spray ou com outras superfícies também. Tinha um período de tempo em que se recobria as superfícies com hidroxiapatita. Tá? A mesma molécula do osso, etc. e tal, da rugosidade, a célula gosta, mas quando expõe na boca ela caca. E aí tem muitos jeitos que a indústria guarda isso como segredo, tá? Isso às vezes é o ataque ácido é o segredo de uma companhia, o laser é a outra, o jateamento é da outra, né? Às vezes tem combinações entre essas técnicas, varia a temperatura. E essas superfícies tratadas, elas são tão mais interessantes quanto menor a qualidade do meu tecido ósseo. Mais medular ele é, quanto mais idade tem o paciente. Tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar escaneamentos superficiais, na microscopia eletrônica de varredura, de superfícies de plasma spray, eu vou ver como elas são rugosas. Se a gente jateia, tem uma rugosidade também. Né? Agora, também tem que cuidar com o tipo de jato que a gente vai utilizar. Se eu vou usar um jato aqui, por exemplo, com sílica, eu vou ter contaminantes na superfície derivadas do jato. Ah, professor, mas não dá para enxergar. Não dá para enxergar, mas para a célula, às vezes aquilo ali é uma área que ela não vai. Ela gosta do dióxido de titânio, ela não gosta de sílica. Tá? Ou de outro material que você vai usar no jateamento. A indústria balanceia muito isso, às vezes depois do jateamento você vai para lá para um banho de ácido para limpar a superfície e deixar ela somente, realmente, o máximo possível, só com dióxido de titânio. Tá? E vocês pensem isso, gente, em escala industrial, tá? São milhares de peças dessas produzidas ao dia, porque a demanda é grande. No mundo todo tem gente colocando implante. Então, gente, né, a implantologia é um caso muito interessante de uma prática científica criteriosa, mas não engessada. Tá? Não engessada. Em vários momentos se propuseram coisas que não deram tão certo. Tá? E nem por isso o mundo acabou, né? Não precisou ensaio clínico duplo cego randomizado, controlado para testar tudo, até porque era uma área onde a gente não tinha um tratamento muito eficiente. Claro, hoje em dia, se você vai propor uma modificação, realmente, modificação em tese tem que impactar, tem que ser melhor do que o que já tem. Tá? Mas, principalmente quando você está construindo a partir de algo novo, né? Estou tratando de dentulismo de um jeito novo. Eu comparo com o quê? Tá? Comparo com o quê? Comparo com não tratar? Eu comparo com dentadura? Eu já tenho um implante, eu vou comparar um implante com outro? Então, houve uma certa rigidez, né? Vou comparar um cirurgião com outro, uma cirurgia com outra. Tá? Então, houve uma rigidez de critérios, mas é uma rigidez que ela não era engessante. Sempre se há riscos, tá? Se a gente quer avançar no conhecimento, a gente tem que assumir que vai correr risco. Não quer correr risco, bom, não faça novidades, não se envolva com isso, espera a ciência se consolidar. Acho que isso é uma escolha que cada um vai fazer várias vezes ao longo da sua vida. Tá? Mas
Aqui a gente entra dentro de uma indústria, enfim, e a indústria da saúde, aqui não estou falando da indústria do ponto de vista privado, tá? A indústria realmente de todos as pessoas que estão envolvidas dentro desses processos aqui, desde lá de quem pesquisa, quem fabrica, quem regula, quem propõe para a sociedade isso. Então, são muitos players, até chegar no cidadão, que é o cliente final disso. Existem muitos lançamentos sem estudos clínicos prévios, e isso acontece direto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de um país aí que fica para o sul do Equador, tá? Tem muito abacaxi nesse país, tá? País hipotético, nunca visitei ele, né? Mas lá, por exemplo, um produto para ser importado, ele precisa de 1.001 licenças, ele tem uma super taxação. Por quê? Porque tem um lobby muito forte da indústria nacional, tá? Então, aquele produto que foi testado no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países muito mais ricos do que o país dos abacaxis, os abacaxis gostam de proteger sua indústria. Então, ele taxa, ele regula, ele não deixa entrar, e aí ele aprova os dele. Só que os dele não precisa de estudo clínico prévio. A agência de vigilância sanitária desse país não precisa de estudo clínico. Vamos só certificar que o material veio de tal lugar, que a indústria tem mais de 2 anos e que foi incubado. Beleza, está aqui. O processo está aqui, pode comercializar. Então, isso é problemático. Só que isso não segue interesses de uma parte só. Isso segue, às vezes, um conjunto complexo de regulações, de disputas de mercado, de oferta, de grau de desenvolvimento no país e de cultura. Às vezes tem coisa que é testada só depois que lança para o mercado, né, numa disputa industrial que deveria beneficiar o cliente, mas nem sempre beneficia. Isso é do jogo, a gente tem que aceitar, não tem mundo perfeito, né? Legal seria ter uma bola de cristal, né? E às vezes as melhores indústrias, as mais envolvidas, já cometeram erros. Quem dirá quem não é, né? Por exemplo, teve uma indústria lá nos anos 90 que lançou um implante, botou lá uma atriz da televisão para fazer propaganda do sistema, né? Beautiful Teeth Now. Fez um sistema lá que, não, agora a gente vai fazer supercargas imediatas, nosso implante trava 80, 90, 120 newtons, não estoura, é lindo, carga imediata, beleza. Um ano depois os implantes estavam tudo perdido. Tá? Porque, e se descobriu, olha, a gente não deveria ter dado tanto toque. Tá? Muita gente se machucou com isso, muita gente se machucou. Tá? É chato, é triste, mas, gente, não existe universo perfeito. Tá? Não existe universo perfeito, né? A não ser no mundo dos unicórnios. A implantologia dental, gente, ela requer sólidos conhecimentos de cirurgia oral. Tá? Vocês têm que ser muito bem treinados em manter cadeia séptica, praticar a cirurgia como vocês praticam aqui na universidade. Tá? Como vocês praticam na universidade, luva estéreo, campo estéreo, boa manipulação, não fica coçando o nariz que nem eu estou coçando aqui durante a aula. Precisa ter uma instalação física adequada e precisa ter sólidos conhecimentos de prótese de reabilitação oral. Você pode desenvolver isso individualmente, né? Tem colegas que têm os talentos todos para a reabilitação. Tem colegas dentistas que são muito habilidosos, gente, muito habilidosos e muito inteligentes. Conseguem agregar muito conhecimento. E tem colegas que às vezes precisa se unir, no meu caso. Tá? Eu não sou muito talentoso, então eu gosto de me unir. Eu faço razoavelmente cirurgia, eu gosto de me unir quem vai fazer prótese. Tá? Só que quando a gente se une com alguém, a gente tem sempre que pensar, olhar o lado da outra pessoa. Olhar o lado da outra pessoa é um exercício interessante. Então, se eu estou me propondo a fazer implantes para a minha protesista, para o meu protesista, eu preciso escutá-lo. Eu preciso atender as necessidades que aquele profissional me coloca. Senão, eu não vou estar prestando um bom serviço. Nem para aquele profissional e nem para o meu paciente. Tá? Os dois são clientes. Numa relação multiprofissional, o cliente não é só o paciente. O cliente, às vezes, é teu colega. O cliente, às vezes, é o laboratorista, que quer receber uma moldagem boa, que não quer quebrar a cabeça escolhendo intermediários, escolhendo 1.001 componentes, tá? Que às vezes tem uma margem apertada lá para fazer os seus trabalhos de prótese, então ele não pode, às vezes, exigir que um implante tenha um componente mais caro da linha, que deveria ser exceção, não pode ser a regra aquilo que é exceção. Se vocês não faz tanto sentido essa frase para vocês que estão assistindo agora,
e ouvindo esse assunto pela primeira vez, salva lá no HD de vocês. Vocês vão lembrar disso no futuro. O desenvolvimento de superfícies bioativas é algo bastante desejável, né? E também, gente, os melhoramentos estéticos, tá? Por mais que a gente profissional queira entregar saúde, a gente entrega a saúde para os pacientes. Os pacientes valorizam muito a parte estética. Muito, 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 muito. Tá? Então, às vezes você faz um implante que está saudável, está perfeito, mas tem um cinzinha, doutor, na minha gengiva. Esse cinza é da translucidez do titânio. Tá? Então, a indústria tem procurado criar soluções, né? As empresas, de uma forma geral, tem gente lá pensando isso, escutando os profissionais que praticam naturalmente a clínica do dia a dia e tentando enxergar o desejo dos pacientes e criar soluções para eles, né? Então, é um espaço que tem sido ocupado, esse específico que eu falei, por implantes cerâmicos. São mais fáceis de você esconder esteticamente, né, no interior dos tecidos. Tá? E uma coisa que é do DNA da universidade onde eu trabalho. Tá? É do DNA, né, da história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e principalmente da Faculdade de Odontologia. Tá? É você ter... pegar aqui um marca-texto, que você tenha abrangência social, tá, gente? Mas abrangência social entregando coisa boa, tá? Entregar coisa boa para mais gente, sem perder qualidade, tá? Ou, às vezes, perdendo um pouquinho de qualidade, mas ganhando na escala, tá? Isso é bom, né? Porque também não adianta a gente só querer qualidade, e aí consegue ofertar essa qualidade para pouquíssimas pessoas, tá? Então, num universo de pessoas tão diferentes, elas têm desejos diferentes, elas têm prioridades diferentes, elas têm condições diferentes. Mais oferta a gente tiver, às vezes se torna mais interessante, tá? Desde que, claro, você tenha um certo... né? Não dá para fazer porcaria, coisas que não funcionam, porque isso não é, aí não é ter abrangência social, você fazer porcaria que é diferente. Tá? Mas nem todo mundo vai utilizar o sistema mais caro do mercado. É interessante que você tenha escalonamentos, né? E que você oferte isso para os pacientes da melhor forma, da forma mais transparente possível. Essa é a minha opinião. Tá? Quem discordar, fica à vontade, mas eu penso assim. O edenturismo, gente, ao contrário do que muitos pensavam, ele segue tendo uma prevalência mundial, que às vezes varia a idade em que ele se manifesta, o grau de dentes que a pessoa perde, tá? Mas, infelizmente, as pessoas perdem dentes, né? Por cárie, doença periodontal, fratura por bruxismo, uma coisa que tem... Às vezes acontece muito, paciente saudável, tem lá uma instalação, duas, e fratura um dente íntegro porque apertou muito os dentes. Tá? Existe muita disparidade, uma influência sociocultural que é determinante das doenças orais, tá, gente? Onde eu tenho menor desenvolvimento econômico, cultural, normalmente a prioridade não é cuidar da saúde, tá? E eu tenho uma tendência de aumento de longevidade da população. Isso aí é mundial também. Que bom, né? Que bom. Tá? Mas com isso, os dentes têm que durar mais tempo. Tá? Nem sempre isso acontece na mesma batida. Existe uma disputa intensa de mercado entre os diferentes fabricantes, né? Pensem no mercado mundo todo, tá, gente? Não é o mercado da esquina, tá? Né? Por exemplo, é muito interessante para qualquer indústria ir vender na China, tá? Porque 20% da população está na China. E a China se abriu há menos de 30 anos. Tá? Se abriu a partir dos anos 70, né? E quando se abriu era pobre, quer dizer, não podia comprar nada, tinha que produzir suas coisas. Tá? Então é muito interessante para qualquer mercado olhar para a China, olhar para a Índia, olhar para o Brasil, em muitas situações, tá? Porque são países emergentes, são países em que se aposta que a população possa em algum momento gerar riqueza a ponto de ter recursos. Tá? Então é interessante ter essa disputa de mercado. Esse é um mercado que é mundial, né? Tem boas indústrias brasileiras, são players no mundo, inclusive. Tá? A Neodent é uma empresa brasileira que foi mundo afora, né? E
E, claro, vão ter superfícies, formatos, propostas diferentes, às vezes não são tão diferentes assim, tá? E não adianta, vocês sempre vão ter que passar pelo filtro e ver qual que é a circunstância em que vocês se encontram, tá? Aqui na escolha de um produto não tem certo e errado, tem aquilo que funciona para cada um de vocês. E pode ser que seja diferente do que funciona para mim, pode ser diferente do que funciona para o professor Jefferson, que é o regente da nossa disciplina, pode ser que seja diferente do que funciona para a universidade, que tem uma regra de compra pública, né? Enfim, pode ser diferente do que se usa em São Paulo, tá? No Rio, sei lá, né? Então, você é você e suas circunstâncias. Tá? Essa é uma frase de um filósofo espanhol chamado Spinoza, e que é você e as suas circunstâncias. Tá? Guardem isso. Críticas da comunidade científica sempre vão haver, e é bom que elas existam, tá? Porque ninguém tem que estar imune à crítica, né? Mas assim, ó, quando vocês forem escolher os seus sistemas, procurem sistemas que tenham estudo, tá? Não olha só o preço, tá, gente? Procura ter um pouco mais de critério do que o preço e a conversa do vendedor, tá? Esse é um mercado, gente, que em 2009, quando eu comecei a dar essas aulas aqui, ó, se pensava em 1 bilhão assim, de dólares movimentados no mundo. Tá? Então, em 2009, alguém previu que ia movimentar 2013 1 bilhão. E aí, quando a gente foi ver em 2014, não, o mercado não era de 1 bilhão, o mercado era de 6,4 bilhões. Tá? E são estimativas, ninguém mede isso aqui. Tá? Tem uma tabelinha Excel que vai somar todo mundo. Tá? Mas isso aqui teve um crescimento espetacular, tá, gente? Né? Pensem não no valor que vocês estão vendo aqui, pensem na quantidade de pessoas que se beneficiou dessa geração de riqueza. Pessoas que não iam ter dentes, um ou mais dentes, e que com isso, com o advento dessas tecnologias e com a capilaridade que a indústria deu para isso, puderam ser recuperadas. Tá? Então, não olhem os bilhões, tá? Olhem o benefício das pessoas, né? E, às vezes, a moda pega muito mais do que a gente acha que vai acontecer. Tá? Aqui estão algumas das fabricantes aí mundiais, tem boas fabricantes brasileiras também. Hoje em dia, o mercado é muito trabalhado em cima das cerâmicas, não só dos implantes em si. Os implantes estão muito bem desenvolvidos, tá? Mas o mercado de cerâmicas hoje em dia é a menina dos olhos aí, para ver se com cerâmicas você traz mais do que o titânio já nos dá, ou associa o titânio e a cerâmica para que você tenha resultados melhores e, enfim, e atinja mais a expectativa do indivíduo, que é a pessoa que está lá, paciente, e que precisa desse tipo de solução aqui. Ok, gente? Então, eu quero concluir agradecendo a oportunidade de participar das duas disciplinas, cirurgia 3, da clínica 3 e da clínica 4. É uma alegria para mim poder gravar essas aulas, né? Se eventualmente alguém fora das disciplinas assistir essas aulas, espero que traga alguma informação para vocês. E, por favor, curtam, comentem, me mandem mensagem, enfim, digam o que vocês acharam e como é que essa informação aqui que eu compartilhei de coração com vocês pode atingi-los de alguma forma, tá bom? E eu espero vocês em algum momento aí do mundo na pandemia e no pós-pandemia, para que a gente possa aí se abraçar intelectualmente e trocar novas informações e experiências. Um grande abraço e até o próximo vídeo.